né? Ela tem guardado o seu coração, amém? João 3,16. Glórias a Deus. Esse foi o maior exemplo de amor, né? Dar o seu filho, aquilo que ele tem de mais precioso por mim e por você, para que na noite de hoje nós pudéssemos, né, estar aqui juntos, numa só união, numa só adoração, adorando esse Deus que é santo, que é poderoso nas nossas vidas. Amém? João 3, versículo 16. Glórias a Deus. Diz assim: porque o Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Nós cremos nesse Deus maravilhoso. Amém. Aleluia. Então a vida eterna nos espera. Basta só que nós venhamos ser aprovados e com certeza estamos lá com o nosso Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Faça isso com o ministério do louvor. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Glória a Deus, né? Noite de celebrar aí a vida eterna. Quando Isaías estava falando sobre a vida eterna, eu estava aqui pensando, aquele jovem rico que falou para Jesus, lá em Lucas capítulo 18, o que eu faço para ir dar a vida eterna, né? E foi Jesus falou para ele, falou os mandamentos para ele, ele falou, tudo isso eu tenho guardado. Jesus falou, então, sabedor que ele tinha um apego às riquezas, falou para ele, então vai tudo que tens, vende tudo que tens e dá aos pobres. Logo aquele jovem se entristeceu. A Bíblia fala que ele ficou triste, porque ele era pegado naquelas coisas materiais, né? Eu penso que a pergunta que ele fez para Jesus foi talvez pensando que ele pudesse fazer alguma coisa para ter a vida eterna, e é algo que nós não podemos fazer nada, é de graça. Lá no livro de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 fala que é de graça, pela fé, mas é de graça. Amém? Graças a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, você foi alcançado por essa graça, e nessa noite tem liberdade para celebrar em meio a essa graça, graça a favor imerecido, graça a favor que eu preciso, mas não mereço. Deus abençoe sua vida, que você cultue ao Senhor com alegria nessa noite. Amém? Que faz
Essas canções, o grupo Som de Adoração louvou durante o início desse ano e o ano todo de 2019. E a gente estava com saudade de ver vocês cantando Som de Adoração. E a gente pegou esses dois temas na mão. A próxima música também é um tema que vocês cantaram. Estou vendo aqui a irmã Rose, a Kátia, a Michele, né? E tem mais alguém em casa, a irmã Cida está ali vendo. E sinta-se à vontade, se você sentir vontade de vir louvar com a gente aqui, pegar o microfone, ou se quiser ficar aí com o nosso Senhor. Mas essas músicas, inclusive o próximo tema agora, falam muito comigo ano passado. Enquanto vocês cantavam, havia um trabalhar de Deus na minha vida constante ali. Eu ficava lá atrás mexendo no som e o Senhor falava forte no coração, usou tremendamente vocês, e que vocês soubessem disso na noite de hoje. Nem que Deus abençoe vocês. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Oh Senhor, Tu és santo, Senhor. Tudo que vem da sua parte para nossas vidas é para o nosso bem.
vaso, só a igreja. Sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro, me preenche por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Fala ao Senhor em adoração. Aleluias. Você pode se assentar, meu amado, ainda nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com você nesta noite, meu irmão, um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Nós iremos falar sobre a amplitude do perdão de Deus e como isso alcança a minha e a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23 e verso 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga mais um instante. A palavra do nosso Deus nos diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze agora a tua oferta. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, meu amado, eu quero orar contigo mais uma vez. Bondoso Deus, querido Pai, pela tua misericórdia, Senhor Deus, é que nós nos reunimos nesta noite. Por tua graça é que aqui nós estamos. E pedimos que o Senhor fale conosco através dessa porção da tua palavra, Pai. Não aquilo, Senhor Deus, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para o nosso crescimento, Pai. Para a evolução, Senhor Deus, da nossa vida espiritual. Fica conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Desde quando nós nos convertemos, nós ouvimos falar sobre o grande amor de Deus. Inclusive, a Bíblia, ela narra de capa a capa o perfil da graça do Senhor em alcançar o ser humano. Incessantemente, a Bíblia fala sobre o seu amor. Incessantemente, a Bíblia fala sobre o projeto de Deus em buscar a raça humana e se reconciliar com ela. Perdoar o homem é o projeto central das Sagradas Escrituras. Há um esforço da parte de Deus em enviar o seu Filho Jesus Cristo para que Ele nos perdoasse dos nossos pecados. A Bíblia fala sobre esse tema, a reconciliação do homem e Deus. Agora, um outro lado que pouco exploramos é que a graça de Deus, ela veio sobre a nossa vida através do ato que Jesus fez, mas para que nós então pudéssemos nos parecer com Jesus. E à medida que o Senhor me perdoa, eu devo viver também a esfera do perdão para com o meu próximo. Nesse maravilhoso texto que nós usamos como base dessa mensagem, Jesus está nos ensinando algo precioso, mas muito importante e desprezado na nossa vida cristã. Se fores ao altar entregar a tua oferta, e você tiver algo contra o teu irmão, ou souber que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta. Não entrega a tua oferta, mas antes vai até ele, reconcilia-se com ele, volta ao altar e depois
entrega a tua oferta. O texto bíblico ele não nos dá a opção para fazermos outra coisa. E a Bíblia não está dizendo aqui uma oferta comum. A Bíblia não está dizendo que eu devo levar, então, o meu recurso material que eu entrego ao Senhor, o meu dízimo e a minha oferta. A Bíblia está falando que qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu apresente ao altar do Senhor, sabendo que há algo entre eu e o meu irmão, eu devo voltar então, reconciliar-me com ele, para depois prestar adoração ao Senhor. A reconciliação, meus irmãos, não deve ser algo praticado apenas entre Deus e o homem. Quando nós falamos sobre reconciliação, quando nós pensamos em perdão, nós pensamos no plano macro de Deus. Deus perdoou a humanidade ao enviar o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Deus tem um projeto particular na história do perdão. É que você também passe a perdoar as pessoas que te feriram. E como isso é difícil, não é fácil, mas é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Reconhecemos que a semelhança da cruz, nós também devemos fluir nesta mesma linha. Eu acho o desenho da cruz, meus irmãos, em particular, muito lindo. Porque ela nos ensina que a nossa comunhão com Deus deve estar verticalmente posicionada. Eu para com Deus, a minha comunhão em particular com Deus. Mas o travessão horizontal da cruz, ele nos ensina sobre a horizontabilidade do perdão. Como ele deve alcançar o meu próximo. Mas eu não posso me esquecer, se eu não perdoar as pessoas, eu também não serei perdoado dos meus pecados. E é sobre isso que nós vamos falar. Há um sério perigo, meus irmãos. Se você comprometeu o plano horizontal da reconciliação, você está comprometendo a verticalidade da reconciliação de Deus com você. É por isso que eu quero refletir com você nesta noite sobre o primeiro ponto desta mensagem. Quem não perdoa, também não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém, muito mais sendo ele um cristão. A reconciliação horizontal, que é esta que acontece neste plano, entre eu e o meu irmão, determina se a vertical irá funcionar. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 14 e 15, quando Jesus estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso. Ele disse: porque se perdoares os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. A palavra de Deus é clara quanto ao fato que se nós perdoarmos o nosso próximo, nós seremos perdoados. Mas se não perdoarmos o nosso próximo, nós teremos o perdão de Deus comprometido em nossa vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ensinando os discípulos sobre a premissa da oração, ele disse na oração do Pai Nosso, e esta oração todos nós conhecemos: perdoai-vos as nossas dívidas, perdoai os nossos pecados, da mesma forma que temos perdoado os nossos devedores. Veja que o advérbio de comparação nos diz que nós seremos perdoados a mesma medida que temos perdoado os nossos devedores. E eu quero te perguntar, meu irmão, você tem perdoado na mesma medida que Deus tem perdoado você? Porque se você não está perdoando as pessoas na mesma medida que você foi perdoado por Deus, você não está refletindo o caráter de Jesus sobre a sua vida. E ser crente não é ter uma carteirinha da Igreja Metodista Wesleyana. Ser crente não é se vestir desta forma como o pastor se veste. Ser crente não é conhecer a Bíblia e carregá-la debaixo dos braços. Ser crente é ser o exemplo de Jesus na face da terra. E ser o exemplo de Jesus é perdoar as pessoas, é olhar para o reino de Deus com o mesmo olhar que Deus olhou para nós. Deus tem nos dado o perdão de forma gratuita, sem que ao menos merecêssemos, à espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para também aqueles que nos ofendem. Se fluímos a graça de Deus sobre a nossa vida, então fluímos também o perdão de Deus sobre nós para com aqueles
que por volta e meia podem nos ofender. A vida cristã ela não é feita apenas de afetos. A vida cristã não é feita apenas de alegrias. Vira e mexe, alguém pode me ferir. Em algum momento alguém pode me magoar. Mas eu preciso lembrar que a graça de Deus, ela já me perdoou. Para que eu também perdoe o meu próximo. Contudo, se negarmos o perdão, nós interrompemos a história da graça de Deus em nossa vida. Atrapalhamos o fluxo da misericórdia do Senhor sobre nós. A nossa reconciliação vertical para com Deus, ela está seriamente comprometida quando eu não projeto a minha reconciliação horizontalmente com os meus irmãos. Porque se eu tenho algo contra o meu irmão e não quero me reconciliar com ele, não quero perdoá-lo, não quero liberar o perdão e quero viver o projeto da ofensa que Satanás tem para a minha vida, então aquilo que Jesus falou na oração do Pai Nosso irá se cumprir em nós. Se você não perdoa, você também não será perdoado. Se você não olha com misericórdia, você não receberá misericórdia. Veja, meus irmãos, que Jesus nos ensinou uma parábola sobre esse sentido. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que Jesus falou agora sobre um rei que resolveu perdoar 2 súditos, um que devia uma grande quantidade, outro que devia pouco. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vejamos o que esse texto pode nos ensinar nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 23 diz assim: por isso o reino de Deus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida então fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente ao seu senhor, rogou: sê paciente comigo, e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos, que devia 100 denários, e agarrando pela garganta, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o à prisão, até que saldasse sua dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor lhe disse: servo malvado, perdoei-te daquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-se também do seu conservo, como eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celestial que está no céu vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu próprio irmão. Essa ilustração forte nos mostra o quanto Jesus deseja nos ensinar sobre a história de perdoar. Este rei que está diante de 2 tipos de devedores, ele perdoa aquele que lhe devia muito, e o perdoado sai da presença do rei, mas encontra alguém que lhe devia bem pouco. E a Bíblia diz que ele não quis perdoar a dívida, mas ele jogou numa cela para que ele pudesse pagar centavo por centavo. O rei, ao saber dessa história, chamou aquele homem e disse: eu lhe perdoei de tão grande dívida, para que você agora fizesse isso, não tivesse misericórdia daquele que também estava lhe devendo algo pequeno. Jesus está nos ensinando que se nós não usarmos de misericórdia
para com o nosso próximo e não estivermos comprometidos com a graça de Deus para perdoar aqueles que nos ofendem, Ele também fará isso no tribunal da graça de Deus. Ele vai dizer: eu te perdoei de tanta coisa, você errou e falhou tanto e eu tive misericórdia. Agora você está chegando a mim dizendo que não pôde perdoar o seu irmão apenas por essa questão, que você não pôde tolerar esta pessoa apenas por essa situação, que você não se deu bem com seu esposo, com a sua nora, com seu sogro, com seu pai, com sua filha, com seu líder, com seu pastor, com o irmão da igreja, porque você não pôde perdoá-lo. Jesus está nos ensinando algo muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente não são nada perto da que o Pai Celestial nos perdoou. Mas se Ele não levou em conta o nosso pecado, por que então nós levamos em conta as ofensas das outras pessoas? Essa é uma premissa bíblica que eu devo encarar na minha vida. Se Ele pôde me perdoar de um pecado muito maior, e se Ele habita em mim, eu também agora devo perdoar os meus irmãos por causas menores. O segundo ponto desta mensagem que eu quero refletir com você é que a falta de perdão é a pior prisão espiritual que pode existir na vida de alguém. Pense comigo, quem não perdoa está preso. Nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 34, indignando-se o seu Senhor, os entregou a verdugos, até que pagasse toda a dívida. E aí nós precisamos entender o sentido espiritual desta palavra. A palavra verdugo está ligado a torturadores. Você já deve ter visto isso em algum filme, aqueles homens encapuzados que ficavam à beira da forca, segurando a corda. Eles eram verdugos, eram soldados do rei, que torturavam os seus devedores. Eram homens escolhidos com perfil de crueldade. Jesus está dizendo agora de seres espirituais, atormentadores. Jesus está falando sobre demônios. Jesus está dizendo que quando nós resolvemos não perdoar, nós seremos atormentados por seres espirituais que nos colocarão sobre uma prisão. A falta de perdão é uma prisão espiritual. A palavra verdugo está ligado à tortura, está ligada à dor e mágoa. Além do homem estar preso à mágoa, ele será torturado como alguém que está sendo agora punido. A prática do ministério nos revela que Jesus nos falou através de uma parábola: quem não perdoa terá uma vida torturadora. Eu já presenciei, meus irmãos, pessoas que resolveram levar a história da mágoa até o final. Eu já conheci homens e mulheres que disseram: eu não vou perdoar a minha esposa, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo o meu pastor, eu não... E olha, meus irmãos, infelizmente, esta pessoa experimentou da tortura demoníaca que amarrava na prisão. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas são aplicadas nas mais diversas áreas da nossa vida: angústia, depressão, falta de alegria, enfermidade, debilidade física. Até quando nós seremos torturados por não podermos perdoar o nosso próximo? Muita gente tem sofrido a ausência do perdão na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu ministério. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que o ressentimento e a mágoa é como se alguém tomasse diariamente um copo de veneno, desejando que o outro se envenenasse. Mal sabe que quem está morrendo aos poucos é aquele que ingere esse veneno. A falta de perdão produz maior ferida em quem está ferido e não em quem o feriu. A ausência do perdão prejudica o ofendido e não o ofensor. É por isso que eu digo às pessoas que estão magoadas com alguém, é por isso que eu sempre falo sobre isso com alguém que está ferido: já não basta o primeiro sofrimento, você deseja acrescentar algo maior ainda, vivendo essa história de mágoa. E aí, meus irmãos, eu me lembro de um livro que eu li na minha adolescência, do Dag Mills, chamado Lealdade e Deslealdade.
que fala exatamente sobre isso, que um cristão verdadeiro, ele não tem o direito de se magoar com ninguém. Sabe por quê? Porque se esse direito nos fosse dado, ele também teria que ser dado a Jesus. E quantas vezes nós ofendemos a santidade de Deus? Quantas vezes nós magoamos o Senhor com as nossas atitudes? Quantas vezes nós ferimos o Senhor com as nossas más ações? Ainda assim a Bíblia diz que Ele continua a nos amar. Mas se a Bíblia diz que eu devo ser o retrato do Senhor, por que não amar aqueles que me ofenderam na vida? Por que não perdoar aqueles que pisaram no meu calo? Por que eu acho que eu sou mais cristão ficando com essa história de mágoa e ressentimento em meu coração? É porque, infelizmente, meu irmão, a graça de Deus não está fluindo sobre o seu coração. Porque aquele que entendeu que é muito pecador e foi perdoado, não tem dificuldade nenhuma em perdoar aquele que lhe ofendeu um pouquinho. Jesus me perdoou de coisas muito grandes, presbítero Isaías. Eu não teria dificuldade de perdoar o Senhor por coisas pequenas dessa vida. Porque eu entendi o que Jesus fez por mim. Eu entendi o que significa a cruz para mim. Eu entendi que na cruz foi anulada uma sentença de morte. Todos os meus pecados foram anulados através do amor e da graça de Jesus. Qual a dificuldade que eu tenho agora em perdoar alguém que me falou uma palavra atrapalhada? Que dificuldade que eu tenho em perdoar uma pessoa que me ofendeu? Mas pastor, isso dói. Sabe por que dói? Porque você tem o ego inflamado. Pastor, mas eu estou ferido. Sabe por que você está ferido? Porque você não deixou Jesus te curar. E essa ferida é muito mais profunda do que você pode pensar. Essa ferida está calcada no seu orgulho. Pastor, mas o meu temperamento é assim, eu não consigo levar desaforo, porque o seu temperamento não foi visitado pelo Espírito Santo, porque o dia que ele for visitado pelo Espírito Santo, você vai poder dizer assim, eu sou manso e humilde como o meu mestre era. Porque pastor, se pisar no meu calo eu rodo a baiana. Não é a baiana que você tem que rodar, é o seu caráter santificado na presença do Espírito de Deus que tem que rodar. Porque eu sou 880, não é 880, é santo. Você precisa ser santificado como um pecador que foi visitado pela graça de Deus. Mas eu falo, pastor, eu não consigo. É porque o Espírito Santo não domina a tua língua ainda. Porque o dia que ele dominar, a tua língua vai saber que é mais fácil ficar quieto do que correr atrás do perdão. O terceiro ponto que eu quero refletir com você é que perdoar é um benefício e não um peso. Normalmente, quando pensamos no perdão, nós pensamos que ao dar o perdão para alguém, eu estou o beneficiando. Eu digo para as pessoas, meus irmãos, que eu aprendi isso no meu ministério, que há apenas 2 sentimentos que prendem alguém ao outro, ou ódio ou amor. Quando você pensa muito em alguém, é porque você ou a ama demais, ou porque você o odeia demais. Ah não, pastor, eu penso porque eu estou preocupado com ele. É porque você ama. Porque você ama aquela pessoa. Normalmente seu filho sai para trabalhar, o que você faz? Enquanto ele não volta para casa, você fica, meu Deus, será que já comeu o papazinho? Né? Mankátia está lá, quantos anos tem o César, presbítero Isaías? 24. Mas a irmã Cátia está lá pensando, meu Deus, será que o meu nenê já comeu o papá dele? Né? Será que o uniforme dele está bem passado? Porque é mãe, porque ama. E porque ama, se preocupa. Agora, outro sentimento que nos liga à pessoa é o ódio. E hoje, meus irmãos, em tempos de rede social, o ódio está aflorando a flor da pele. Porque daí você vê a pessoa postando foto da praia, né? Você não ama a pessoa, mas que você fala, nossa, ir para o Batuba na pandemia, ai credo. Depois fica com Covid-19, manda a gente orar. Né? Mas você não está preocupado com a saúde. Né? Você não está preocupado realmente com a saúde da pessoa. Nós fez uma festona lá na casa dela, né? Nossa, um monte de gente sem máscara, podia a fiscalização bater lá, né? Você não está preocupado com a saúde, é porque você está ligado à pessoa pelo vírus do ódio. Normalmente alguns acham que o perdão é um benefício para aquele que o ofendeu. Eu posso lhe dizer que maior benefício não existe em perdoar alguém, porque você quando perdoa é liberto daquela história. Ao dar o perdão você está dizendo, eu estou me liberando dessa história de mágoa, de ressentimento, de mau espírito que estava me prendendo até agora. Quando alguém libera o perdão, ele libera para ele a cura. É como se eu estivesse internado
no CTI. É como se eu estivesse em estado intensivo e o médico dissesse: eu preciso da sua autorização para lhe dar com o medicamento que pode lhe curar. O perdão é a autorização para que o médico traga cura ao seu coração. E o médico é Jesus, que deseja lhe curar deste ressentimento e deste ódio que tem apagado a história da graça de Deus sobre a sua vida. A doença interior, ela só se complica com a ausência do perdão. Ela afeta a saúde espiritual, ela mexe com o emocional, ela afeta a vida física, porque o ressentimento é uma doença séria que muitos têm em seu coração, mas ele tem avanço silencioso, e quando se faz conhecido, muitas vezes já é fatal. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele ao caminho, porque o teu adversário lhe entregará ao juiz, e o juiz ao oficial, e o oficial à prisão. Em verdade vos digo, que se não sairás dali, enquanto não pagares o teu último centavo. Jesus está nos dizendo que isso será como culpa para nós no dia do juízo final. Ele olhará para nós e diz: mas eu te perdoei de tanta coisa. Qual era a sua dificuldade em perdoar aquela pessoa? Quarto ponto que eu desejo refletir com você nesta noite é que nós devemos seguir o maior exemplo. Eu digo, meus irmãos, que o pastor, ele precisa ser sempre um exemplo para os fiéis. Ele precisa ser o padrão da fé. Não que ninguém possa ser mais do que ele, mas ele precisa ser um padrão de fé para as pessoas. E nesse ponto, meus irmãos, sem nenhum tipo de soberba, eu posso dizer: eu tenho aprendido muito com o Senhor. Porque, meus irmãos, eu escolhi não magoar as pessoas. Ainda assim, acontece. Não é uma escolha minha, mas às vezes, no decorrer do ministério, do casamento, da vida social, acontece da gente ferir alguém. Mas o mesmo também acontece de sermos feridos. Mas eu escolhi algo, meus irmãos, que já há muito tempo faz parte da minha vida. Eu não guardo ofensa de ninguém. Eu até brinco, meus irmãos, se for para guardar alguma coisa, eu prefiro guardar dinheiro do que guardar ofensa. Às vezes, meus irmãos, acontece alguma coisa e eu preciso me lembrar daquilo que a pessoa fez para mim, porque ela está falando ali comigo e eu preciso lembrar. Mas aquele dia você falou esse negócio para mim e eu não consigo lembrar daquilo. Está aí minha esposa que é prova disso, meus irmãos. Às vezes eu preciso lembrar: não, Aline, mas eu não consigo lembrar do dia que você me feriu. Eu não consigo lembrar do dia que um diácono me feriu. Eu não consigo lembrar do dia que um presbítero me feriu. Eu não consigo lembrar do dia que um irmão me feriu. Porque automaticamente, quando eu me sinto ferido, eu já começo a lutar com aquele sentimento. Você não irá me prender. Eu não serei torturado por esse tipo de sentimento. Eu não quero viver nesta prisão. Eu resolvo liberar o perdão antes, muito antes, que alguém venha me procurar, pedindo perdão por aquilo que fez a mim. O texto bíblico agora que nós lemos, está no livro de Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Como então deve ser o perdão? A pessoa tem que vir pedir perdão para você? Ela precisa merecer o perdão para que você possa a perdoar? Não, devemos perdoar como Ele nos perdoou. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Olhando para dentro de nós, olhe para dentro de você. Você acha que você merecia o perdão que Jesus te deu? Você acha que você merecia ter Jesus morto na cruz do Calvário, sangue derramado, o Gólgota, suor de sangue, coroa de espinhos, chicote nas costas, cravo nas mãos, pés perfurados? Você acha que você merecia tudo isso? Não, possivelmente não. Ninguém era merecedor de tudo isso, mas Jesus fez por nós. Agora, por que, meus irmãos, que nós, ao olharmos para quem nos ofendeu, nós achamos que ela tem que fazer muita coisa para merecer o nosso perdão? Sabe por quê? Porque eu não estou olhando para a cruz, eu estou olhando para mim. Eu estou dizendo: ela precisa
fazer muita coisa, ou ele precisa fazer muita coisa para merecer o meu perdão. Quando ele melhorar, eu vou o quê? Perdoar. Quando ela deixar de fazer isso, então o que eu faço? Foi assim que Jesus fez com a gente? Agora, se Jesus fez de um jeito, por que a gente quer melhorar o jeito de Jesus? Jesus fez de um jeito com a gente estava ainda num charco de lama, era pecador, perdido, impenitente, iníquo. Jesus foi lá: eu quero perdoar, eu quero morrer pelo Murilo. Ele não me reconhece, ele deu as costas para mim, ele adora ainda os santos lá na igreja católica, ele faz de tudo para prevaricar a vida dele espiritual, ele é um jovem sem compromisso, mas ele é alguém que eu amo, eu quero perdoar. Agora, Jesus fez isso por mim. Por que eu acho que as pessoas têm que fazer muito para merecer o meu perdão? Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu deixei de olhar para Jesus. Eu estou olhando para mim. Normalmente, nós estamos olhando para nós mesmos, mas fui eu que fui ofendido. Imagine Jesus dizendo na cruz do Calvário: meu Deus, eu vou morrer pelo Murilo. Tem hora que ele quer cuidar de galinha e não quer ler a Bíblia, eu vou morrer por ele, Deus. Tem hora que ele acorda cansado e fala: hoje não vou orar mais tarde, eu vou morrer por ele. Agora Jesus, meus irmãos, ele escolheu me amar, mesmo quando eu deixo de ler a Bíblia para tratar de galinha, presbítero Carlos. Mesmo quando eu vou pescar e não visito alguém, Jesus escolheu me amar com todas essas falhas. Por que eu, meus irmãos, quero dificultar a história do perdão com o meu próximo? Por que eu acho que o meu próximo tem que merecer o perdão? O perdão é um ato da misericórdia e não um ato do merecimento. Ele faz parte da compaixão que visita o coração do crente quando ele olha para Jesus. Nada tem a ver com o merecimento. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que um coração benigno, ele é fonte de perdão, mas um coração maligno, ele não pode conhecer o perdão. Jesus disse: se eu souber que alguém tem algo contra mim, não é o fato de eu saber que alguém tem algo contra mim, se eu achar que alguém tem algo contra mim, presbítero, estou achando que o senhor tem algo contra mim, eu devo ir até ele, e eu devo dizer: me perdoa, me desculpa, eu errei, eu falhei, ou você falhou comigo, mas eu quero liberar o perdão para a sua vida. Quinto ponto, meus irmãos, sobre esta mensagem, é que não há limite de vezes que nós devemos perdoar as pessoas. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber de Jesus qual era o limite que devia perdoar. Porque normalmente nós falamos assim: pastor, mas eu já perdoei esta pessoa 10 vezes. Então você vai ter que perdoar a 11ª. Você vai ter que estar disposto a perdoar a 12ª. Você vai ter que estar disposto a perdoar a 20ª, a 50ª e quantas vezes for necessário. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala: perdoa 7 vezes. Mas se isso não bastar, perdoa 7 vezes 7 e 7 vezes 70. Esse número passa de 490 vezes por dia. Os grandes estudiosos da Bíblia dizem que Jesus não estava falando de um número, mas Jesus estava falando de uma ação neste momento. Ele não estava falando que você deve perdoar este número de vezes. Ele estava dizendo que o número de perdão que você deve dar a uma pessoa é ilimitado. Você deve perdoar de maneira ilimitada ao seu próximo, porque foi assim que Jesus fez para conosco. Você acorda de manhã cedo, você peca, você pede perdão, o que acontece? Jesus lhe perdoa. Aí você falha na hora do almoço, pede perdão, o que Jesus faz? Lhe perdoa. Você peca na hora da tarde, na hora da janta pede perdão, Jesus lhe perdoa. Aí à noite você peca, você vai dormir, Jesus lhe perdoa. Mas se o seu irmão fizer isso com você? Não, pastor, sabe por quê? Eu sou bom, mas eu não sou bobo. Eu dou a primeira chance, mas eu nunca dou a segunda, pastor. É assim que a Bíblia nos fala? Meu irmão, desculpa, mas você está lendo muita revista contigo, você não está lendo a Bíblia. Esses conselhos devem estar lá. Você está lendo, ou você está vendo, muita novela das 8, porque se você olhar para as Sagradas Escrituras, isso não vai estar lá. O Jesus que a Bíblia nos diz, ele diz que é perdoador. E por que nós não queremos ser? Porque nós não queremos seguir o exemplo de Jesus. Nós queremos seguir o nosso próprio exemplo. Nós achamos que a nossa justiça
é superior à dele. Por último, meus irmãos, quem leva vantagem quando eu resolvo não perdoar? Já falamos que é uma prisão espiritual para quem não perdoa. Ocasionado pela falta do perdão, há demônios que trabalham nas nossas vidas quando resolvemos não perdoar. E esses demônios se aproveitam dessa situação, desta brecha que se abre pela ausência do perdão, porque quem não perdoa não está sendo perdoado. Agora queremos examinar um outro texto bíblico que nos mostra nitidamente o que a falta do perdão pode fazer e quem tira vantagem nisso. Livro de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 10, versículo 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu o perdoarei, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, é por causa de vós, que fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios malignos que em seu coração habita. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não está brincando com os desígnios de Satanás. Ele sabe que quando ele resolve não perdoar alguém, o inimigo se apropria desta situação para cunhar em seu coração algo que possa lhe trazer prejuízo. O único que ganha com a história da ausência do perdão é Satanás. O apóstolo Paulo está revelando que se deixamos de perdoar o nosso próximo, quem vai aproveitar dessa situação é o diabo, o inimigo e adversário das nossas almas. Ele disse ainda que não ignorava as maquinações do maligno contra a sua vida. Em outras palavras, ele estava dizendo que justamente o diabo não queria que ele perdoasse as pessoas. Quando eu não perdoo alguém, eu estou fazendo a vontade de quem? Isto pesa no seu coração, meu irmão? Saber que você está obedecendo o diabo? Isso pesa no seu coração que o diabo tinha um projeto para a sua vida e você está fazendo exatamente o que ele quis para você? Mas quando nos recusamos a perdoar o nosso próximo, estamos deliberadamente quebrando a fortaleza da graça de Deus que impede que o diabo nos toque. Por fim, eu desejo dar 2 conselhos práticos para você que precisa perdoar alguém, mas tem muita dificuldade. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar quem lhe ofendeu, mas que por outro lado isso não é fácil de ser feito, eu quero então te oferecer alguns conselhos práticos. O primeiro, perdão não é um sentimento. Você não vai ficar esperando isso acontecer. Pastor, eu acordei hoje com o meu coração com vontade de perdoar. Isso não existe, meus irmãos. Nenhum coração tem vontade de perdoar. A gente só se acorda com vontade de vingar. Tem isso. Você já sentiu vontade? Pastor, hoje eu acordei com muita vontade de tomar suco de berinjela com pepino, porque eu ouvi dizer que isso faz bem, é detox. Você já acordou com vontade de tomar isso? Normalmente isso não acontece, porque normalmente a gente não pensa nestas coisas. Mas eu já acordei com vontade de comer X-Bacon, presbítero Isaías. Eu devo ter dormido com vontade, inclusive, e acordei também com a mesma vontade. A gente não acorda assim. Eu quero perdoar todo mundo hoje, porque eu estou me sentindo que é o dia do perdão. Yom Kippur, meu. Não é assim. Isso não acontece. Perdão não é um sentimento, é uma decisão que você precisa tomar, é uma atitude de fé que somente um coração cheio da graça de Deus e não de ressentimentos pode tomar. Logo, a motivação para perdoar não pode estar ligado no campo das emoções, ela precisa estar ligada no campo da razão. Eu preciso pensar, se eu não perdoo, eu não sou perdoado, eu preciso perdoar o meu próximo. Eu preciso perdoar esta pessoa, portanto, o perdão não flui espontaneamente em nossas vidas, ele precisa ser gerado por um encontro com Jesus. Vá à presença de Deus e peça: Senhor, me ensina a perdoar.
me dá força para perdoar, faz com que a graça de Deus me visite, me constranja, para que eu possa liberar o perdão. Lembre-se que as consequências da falta do perdão podem amargar a sua vida, o seu ministério e, por fim, todo o curso do seu destino, da sua história. Certa ocasião, quando Jesus ensinava aos seus discípulos sobre perdoarem, alguém lhe falou algo que lhe chamou a atenção. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 3 ao 5, Jesus diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, as 7 vezes você deve o perdoá-lo. Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disse os apóstolos ao Senhor: para que façamos isso, aumenta a nossa fé. Quem não perdoa tem dificuldade com a fé, e quem perdoa tem a fé pequena. Peça para que Ele aumente a sua fé. Por último, meus irmãos, é importante ver o ofensor como vítima. Isto é algo especial que a cruz pode causar em nosso coração. Normalmente, quando a gente olha para o ofensor, a gente o vê como oponente. Eu não vou perdoar porque ele é meu rival, ele é meu inimigo. E se eu for lá e pedir perdão, o que eu vou estar falando para ele? Se eu for lá, ele errou comigo, mas se eu for lá e disser para ele: me perdoa, aquele dia, foi mal, o que eu vou estar dizendo? Que ele estava certo e quem estava errado era eu. Um conselho prático que eu te dou, meu irmão: olhe o ofensor como uma vítima. Olhe o ofensor como alguém que foi uma vítima. Normalmente, meus irmãos, quando alguém fala algo para mim que me magoa, a primeira coisa que eu faço é olhar para aquela pessoa e dizer: teve uma vida tão difícil, foi magoado tantas vezes, está ferido, cheio de ressentimentos. É óbvio que agora não me falaria algo bom. Ele é uma vítima da situação que está acontecendo. Olhe para quem lhe ofendeu e veja o quanto esta pessoa não pode lhe oferecer algo melhor. Ela só poderia lhe oferecer uma ofensa. E após isso, escolha perdoar. Em vez de olhar para quem lhe ofendeu como quem merece castigo e punição, Jesus olha para nós como vítimas e diz: Senhor, não impute condenação a esse povo. Eu vou levar o pecado de todo esse povo em minhas costas. A Bíblia diz que quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Esse tipo de exemplo cristão nos ensina que nós devemos olhar o ofensor como uma vítima. Acredito que este é um princípio que ajuda o perdão a fluir na nossa vida, assim como Jesus fez, deixando-nos também um exemplo. Quando você começa a enxergar que a misericórdia da vida, ela está ligada à graça de Deus te visitando, você também começa a olhar que a graça de Deus precisa visitar os seus relacionamentos. Nós precisamos lembrar que se não perdoarmos o nosso próximo, nós não seremos perdoados os nossos pecados. Quem resolve perdoar, receberá perdão. Mas quem resolve se ofender, precisará dar conta dos seus pecados. O amor de Deus, ele está sobre nós. Você pode recebê-lo nesta noite, mas primeiramente, você precisa resolver perdoar as pessoas que te ofenderam na vida. Se você está arrependido por ofender alguém, ou por se sentir ofendido com esta situação, o perdão é para você. Se você deseja perdoar o seu próximo nesta noite, o perdão é para você. Se você deseja largar essa história de mágoa, o perdão é para você. Mas se você deseja não perdoar, se você acha que você está com a razão e não vai dar o braço a torcer, desculpa te dizer, meu irmão, o perdão de Deus também não é para você.
Eu não sei se eu já falei isso no decorrer do meu ministério, mas se eu não falei, talvez seja a primeira vez que eu vou dizer. A mesa, meus irmãos, da Santa Ceia, é para quem gosta de perdoar. Sabe por quê? Porque essa mesa é o símbolo do perdão de Deus. Quando você toma do cálice e quando você come do pão, você está dizendo assim: obrigado pelo teu perdão, Senhor Deus. Mas se você não gosta de perdoar as pessoas, infelizmente o que eu tenho para te dar hoje é só suco de uva e pão. Não vai nem saciar o seu estômago. Tamanho pequeno é a porção que você vai receber. Mas se você gosta de perdoar, e se você está disposto a perdoar o seu próximo, quero dizer, há perdão também para você nesta noite. Porque à medida que perdoares o teu próximo, você também terá os teus pecados perdoados. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, para que juntos possamos orar. Talvez você lide com a ofensa de uma maneira a deixá-la guardada num armário. Vou te convidar a ficar com os olhos fechados. Quero pedir para que você olhe no seu coração agora. Tem gente que lida com a mágoa como um presente de estimação. Tem gente que lida com a mágoa como jogo de sobremesa. Só tira do armário uma vez por ano. Mas quando tira, aquilo muda tudo. Tem gente que foi ofendido no casamento há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. Vive de maneira conjugal, mas está com a mágoa reservada no coração. Tem gente que foi magoado quando criança pelo pai. Tem gente que tomou a mágoa da mãe pelo abandono do pai, mas tomou aquilo no coração e está guardado dentro dele. Eu vivo bem, eu estou sorrindo, estou dando risada, mas a mágoa está guardada lá dentro. Tem gente que foi magoado há 10, 15, 20 anos no trabalho, mas ainda ficou com aquela palavra: quando eu tiver a oportunidade, eu vou devolver aquilo. A mágoa está guardada dentro do coração. Eu quero te convidar nesta noite, meu irmão, a entregar as suas mágoas aos pés do Senhor. Comece a dizer ao Senhor: Pai, eu estou ferido, Deus. Esta mágoa, Senhor Deus, ela deixou marcas no meu coração, Senhor Deus. E por mais que aparentemente eu pareça estar bem, esta mágoa tem causado ressentimento no meu coração. Não é fácil para mim falar sobre perdão quando eu penso nesta ofensa, Senhor Deus. Parece ser maior do que aquilo que eu posso perdoar, Senhor Deus. Mas nesta noite eu quero dizer: aumenta a minha fé, Pai, para que eu possa ter condições de crer que eu posso liberar perdão a esta pessoa, Senhor Deus. Pai, me ajuda a tolerar, Senhor Deus. Me ajuda a amar, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor Deus, a conviver, Senhor Deus, com esta situação, Pai. Mas sobretudo perdoar, Senhor Deus. Liberar perdão para este parente, Senhor Deus. Para este irmão, Senhor Deus. Para este líder, Senhor Deus. Para esta pessoa, para este colega de trabalho. Para o meu marido. Para minha esposa. Senhor, eu preciso perdoar para poder receber o perdão de Deus, Senhor Deus. Ó Senhor bondoso Deus, a Tua palavra diz que quem come sem examinar, Pai, a si mesmo, come e bebe para a sua própria condenação. Senhor, quantas vezes nós comemos do pão do perdão, bebemos do sangue do perdão, queremos ser perdoados, mas não estamos dispostos a perdoar o nosso próximo. Senhor, nos ensina, Senhor Deus, a vencer a hipocrisia, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a perdoar na intensidade que o Senhor perdoou, Pai. Porque quem não perdoa, não será perdoado. Senhor bondoso Deus, nós oramos e pedimos, nos ajuda a perdoar nesta noite. Em Cristo Jesus. Amém.
e amém. Enquanto o Ministério do Louvor louva a Deus com estas canções, eu quero chamar aqui os nossos líderes, para que juntos nós possamos consagrar os elementos que nos lembram sobre o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero te convidar a estender as suas mãos em direção ao suco de uva, memória do sangue de Jesus, igualmente do pão, memória do corpo de Cristo, e orarmos consagrando ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos nesta hora o suco da uva, memória do sangue de Jesus, que na cruz do Calvário foi derramado por todos nós, para perdão dos nossos pecados. Por semelhante modo, consagramos também o pão, memória do corpo de Cristo, que na cruz do Calvário foi nos dado para a remissão dos nossos pecados. Pai, nós os consagramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo nesta hora. Amém e amém. Louvado seja Deus. Os nossos oficiais levarão até você, e você tomará do cálice do suco de uva, igualmente do pão, e todos juntos cearemos nessa noite. Enquanto você recebe a Santa Ceia, louve a Deus, feche os seus olhos e engrandeça o nome do Senhor, exalte a graça do Senhor que está no meio de nós. Diga: Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a ter um coração como o Senhor. Tira de mim um coração de pedra, maligno, Senhor Deus, e dá a mim um coração benigno, um coração perdoador, Senhor Deus. Ajuda-me a estar disposto a amar o meu próximo, Senhor Deus. Eu preciso perdoar, Senhor Deus, nesta noite, para receber o perdão de Deus. Continue falando com o Senhor. Aleluias. Oh, Pai querido, a sua graça e o seu amor me ensinou, Pai, que todo pecador pode ser perdoado por Ti, Pai. Que não há pecado que o Senhor não perdoe, Senhor Deus. Mas o Senhor também tem me ensinado através disso, Pai, que eu não devo escolher quem eu quero perdoar, Senhor Deus. Que eu preciso perdoar as pessoas, Pai, na mesma medida que Jesus me perdoou, Pai. Que a falta do perdão me prejudica, Senhor Deus, e eu passo a ser torturado espiritualmente. Oh, Pai, me ajuda, Senhor Deus. Ajuda-me nesta noite, Senhor Deus, a receber o perdão de Deus, Senhor Deus, mas a liberar o perdão para o meu próximo, Senhor Deus. Ajuda-me, ó Pai. Eu preciso perdoar nesta noite, Senhor Deus, da mesma forma que o Senhor tem me perdoado, Senhor Deus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ajuda-me a perdoar, Senhor Deus, nesta noite, Senhor. Ajuda-me a perdoar nesta noite. Ajuda a perdoar os meus pais, Senhor Deus. Ajuda-me a perdoar, Senhor Deus, o meu marido, a minha esposa, Senhor Deus. Ajuda-me a perdoar aquele amigo. Ajuda-me a perdoar aquele líder que me feriu no passado. Ajuda-me, Senhor Deus, a perdoar as pessoas como eu tenho sido perdoado por Ti, Senhor Deus. Oh, Pai. Aleluias. Mais que a neve, Mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: porque este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. O corpo de Jesus trouxe remissão para os nossos pecados, e pelas vossas pisaduras nós obtemos a paz. Comamos todos nesta noite do pão, memória do corpo de Jesus. Por semelhante modo, havendo ceado, tomou ele-se o cálice e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que tomeis deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Foi por este sangue que Jesus me perdoou, meu irmão. E quando Ele entra dentro de mim, eu lembro que o sangue de Jesus corre em mim para que eu perdoe meu próximo. Você tem o sangue de Jesus. Ele te dará a condição de perdoar esta pessoa, meu irmão. Se for difícil, lembre-se, o sangue de Jesus está sobre vós. Tomemos todos. Obrigado, ó Pai. Senhor, eu sei. Obrigado, Pai. Senhor, eu sei. Obrigado por me perdoar na cruz do Calvário, Pai. Obrigado por ter misericórdia da minha vida, Senhor Deus. Senhor, eu sei. Obrigado por olhar para mim, Senhor Deus, sendo eu um pecador, É o teu amor. e dizer que me ama, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai. Não há o que fazer. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Merecer o preço. Eu não merecia o seu perdão, Senhor Deus. Foi o teu amor. Eu não merecia ser perdoado, Senhor Deus. Eu era um pecador, Senhor Deus, mas o Senhor me perdoou, Senhor, para que eu então hoje pudesse olhar e perdoar as pessoas, Senhor Deus. Me ajuda a perdoar, Pai. Não é fácil, Pai, mas eu quero aprender, Senhor Deus. Oh, Senhor, visita o meu coração nesta noite e aumenta a minha fé, Pai. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. Foi o teu amor, Senhor Deus. Foi o teu amor, Senhor Deus. Aleluia. Amados, lembre-se disso, que o fruto do Espírito Santo, descrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, é a benignidade. Um coração benigno é um coração perdoador. Uma das coisas que as pessoas mais temem ao olhar num resultado é se o que ela tem é um problema maligno. Ao olhar para dentro do seu coração, tema nesta noite se ele for maligno, mas exalte a Deus se ele for benigno e for uma fonte do perdão. Amém?
Esta celebração já está se encerrando, eu quero te convidar a sentar mais 2 minutinhos e nós encerraremos esta celebração. Amém. Louvado seja Deus. Os nossos diáconos estarão à porta. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode entregar ao término do culto. Lembre-se que em tempos de crise, a bondade de Deus, ela permanece sobre nós. E nós não devemos reter a nossa fidelidade para com Deus em curso das dificuldades que temos. Lembre-se, meus irmãos, que um coração generoso é fonte de prosperidade. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Seja generoso, contribua na obra do Senhor. O motivo das contribuições não são para que o pastor seja beneficiado, muito menos a denominação. É para que o reino de Deus continue sendo pregado e vidas sendo alcançadas. Não se canse de ser fiel. Em tempos de crise, o céu permanece em festa para lhe abençoar. Você pode estar passando por dificuldade, isso não muda o teu caráter fiel a Deus. Amém? Os nossos diáconos estarão à porta recebendo o vosso dízimo e a vossa oferta, que já está abençoada em Cristo Jesus. E eu quero te convidar mais uma vez a ficar de pé, juntamente com o nosso presbítero Carlos, que orará, nos abençoando, nos despedindo aos nossos lares, debaixo de uma semana ricamente abençoada, e logo mais eu ministrarei a bênção apostólica sobre a sua vida. Amém, irmãos, oremos. Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, porque não merecíamos, Senhor, mas foi o Teu amor que se entregou por nós ali naquela cruz e nos deu, Pai, o privilégio de Te servir e ter o Senhor como o único Deus na nossa vida, Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos agradecer por todas as bênçãos, Senhor, o Senhor tem nos dado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido na nossa vida, porque há um propósito Teu, Senhor. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, Pai, e o Senhor tem trabalhado na vida de cada um aqui, Pai, e a Tua palavra nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, por isso eu quero pedir uma bênção especial sobre cada um aqui, Pai. Visita cada lar representado, cada família, aqueles que estão ouvindo, Pai, aqueles que não puderam estar conosco, mas que a Tua mão os alcance, Pai, e que o Teu perdão haja no nosso coração, Pai, que não haja reserva, que não haja nada que possa impedir a nossa comunhão contigo, Senhor. Visita a Tua igreja, trazendo tempo de paz, de vitória, abrindo portas, realizando milagres, Senhor. Que a Tua igreja veja, Senhor, a Tua mão agindo, Senhor, o Teu poder sendo manifestado, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica com a Tua igreja, Pai, dá uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Estenda suas mãos aos céus. Que o poderoso amor de Deus, a graça abundante de Seu Filho Jesus Cristo e a rica misericórdia e consolo do divino hóspede, o Espírito Santo de Deus, recaia sobre vós, igreja do Senhor. Ide em paz, e sobre esta mesma paz permanecei. E o povo de Deus que crê nisso diga amém. Uma semana ricamente abençoada. Esta celebração está encerrada em nome de Jesus.